Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Hoje continuaremos falando sobre o arrebatamento. Novamente, lembro aos amados que nosso comentário faz parte da leitura bíblica diária e queremos percorrer alguns textos bíblicos. Portanto, pegue sua Bíblia e seu caderno de anotações para que possamos juntos acompanhar cada leitura. Amados, não há dúvida no meio cristão que o arrebatamento é uma realidade, ou seja, ele vai acontecer. E os textos bíblicos que passamos anteriormente garantem isso. Aí surge a pergunta: pastor, quando vai ser? No que diz respeito sobre quando vai acontecer o arrebatamento, nós acreditamos que ele vai acontecer antes da grande tribulação. E por acreditarmos assim, somos chamados na teologia de pré-tribulacionistas. E o que é ser pré-tribulacionista? É exatamente acreditar que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Neste áudio, teremos os argumentos teológicos e os textos bíblicos que nos dá base para assim acreditarmos. A primeira evidência são os textos de Apocalipse. Observem que os textos em Apocalipse se dividem em partes sequenciais. Carta para as igrejas, visão do trono, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças ou cálices da ira, volta de Jesus para resgatar Israel e implantar o milênio de paz, e mais alguns outros, mas não é o nosso foco. Nosso foco é nos capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse. Fala massivamente sobre a igreja na terra. Já dos capítulos 4 a 19, que é o período da grande tribulação, não fala mais da igreja na terra. A palavra igreja simplesmente some. Isso não é coincidência ou algo irrelevante, meus amados. Devemos entender que até quando Deus não fala, Ele está nos ensinando alguma coisa. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, demonstra que a carta vem de Deus o Pai, de Jesus Cristo o Filho e do Espírito Santo. E essa carta está direcionada para as igrejas e, como já vimos em estudos anteriores, para todas as igrejas na terra durante todo o período de existência da igreja na terra. O capítulo 4 nos revela Deus Pai em todo o seu esplendor. No capítulo 5, Jesus é o único com poder e autoridade para receber o livro, abrir os selos e executar o que tem escrito no livro. No capítulo 6, segue com a abertura dos selos e até o capítulo 19 é o período da grande tribulação que a terra e seus moradores vão passar, período que jamais houve e nunca mais haverá, conforme Jesus Cristo falou e está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 21. A segunda evidência é o que Jesus relata sobre a grande tribulação, que é o período que estará sendo derramado a ira de Deus e do Cordeiro sobre a terra. E Jesus ainda nos diz assim, conforme foi anunciado pelo profeta Daniel. Jesus está falando aqui sobre a última das 70 semanas da visão de Daniel, período também conhecido entre os teólogos como 70ª semana. Mateus 24 tem muitas revelações sobre esse tempo. Olhemos para o que diz os versículos 6, 7 e 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Aqui, Jesus começa a responder às perguntas dos discípulos que pediram: Mestre, quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? E vejam que fala no versículo 8, que é só o princípio das dores. Agora vejamos o versículo 15 de Mateus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Abominação desoladora, ou abominável da desolação, aqui em Mateus capítulo 24, o sobre a asa da abominação virá o assolador, que fala em Daniel capítulo 9, 11 e 12, e em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que fala apostasia, homem do pecado, filho da perdição, perverso, e o cavaleiro no cavalo branco, em Apocalipse capítulo 6, são características todas essas do anticristo. Jesus está dizendo assim, que o anticristo vai aparecer no início das dores. E o início das dores, conforme está em Apocalipse capítulo 6, é o início da ira de Deus e do Cordeiro. A terceira evidência são os textos que refletem sobre esse período da ira de Deus. Primeiro, chamado de período da ira de Deus, em Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17, Apocalipse capítulo 11, versículo 18, Apocalipse capítulo 14, versículo 19, Apocalipse capítulo 15, versículo 1 e 7, Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e 19, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 19, 1 Tessalonicenses capítulo 10, versículo 5, capítulo 10, perdão, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10, perdão, e 1 Tessalonicenses capítulo 9, capítulo 5, perdão, versículo 9. Sofonias capítulo 1, versículo 15 e versículo 18. Chamado de período de julgamento, em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, Apocalipse capítulo 15, versículo 4, Apocalipse capítulo 16, versículos de 5 a 7, Apocalipse capítulo 19, versículo 2, chamado de período de indignação, em Isaías capítulo 26, versículo 20 e 21, Isaías capítulo 34, versículo 1 a 3, chamado de período de castigo, em Isaías capítulo 24, versículo 20 e 21, chamado de hora de angústia, em Jeremias capítulo 30, versículo 7, chamado de período de destruição, em Joel capítulo 1, versículo 15, chamado de período de trevas, em Joel capítulo 2, versículo 2, Sofonias capítulo 1, versículo 14 a 18, e Amós capítulo 5, versículo 18. Devemos mencionar que essas referências abrangem todo o período, ou seja, os 7 anos, não apenas parte dele, de modo que todo o período é assim caracterizado, como ira de Deus. Mesmo havendo uma divisão de 3 anos e meio e outros 3 anos e meio, a ira de Deus, ou a grande tribulação, se dará durante os 7 anos. Não há dúvida de que esse período testemunhará o derramamento da ira divina por toda a terra, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Isaías capítulo 34, versículo 2, Isaías capítulo 24, versículo 1, 4, 5, 16, 17, 18 até o 21. E muitas outras passagens esclarecem isso também. Contudo, embora esteja em questão toda a terra, esse período é particularmente dirigido a Israel,
em Jeremias capítulo 30, versículo 7, chama esse período tempo de angústia de Jacó. Também confirma isso. Os acontecimentos da 70ª semana, ou a última das 70 semanas de Daniel, são acontecimentos do dia do Senhor para o povo de Israel. Novamente, é um tratamento de Deus com o povo de Israel, a grande tribulação. Devemos entender que ainda assim, durante o período da grande tribulação, haverá salvação, mas será muito mais difícil. Agora que entendemos que a grande tribulação é o período de 7 anos da ira de Deus, surge a pergunta: onde estará a igreja durante a ira? A resposta é bem simples. A igreja terá sido arrebatada, sendo preservada da ira de Deus. Vejamos então a quarta evidência da pré-tribulação e os textos que mostram exatamente que a igreja estará sendo preservada da ira de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. É uma evidência conclusiva que a ira para uns, mas será salvação para nós no arrebatamento. Em Mateus capítulo 3, versículo 7, diz assim: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista fala sobre a ira vindoura, destinada a uma parte do povo de Israel, aqui representado por fariseus e saduceus, e que haveria uma forma de escapar dessa ira vindoura, que passava pelo batismo nas águas. Depois, João Batista fala que só o batismo nas águas sem arrependimento não adiantava. Da mesma forma, meus amados, também para os crentes, para os crentes, ser só crente não adianta. Não fugirão da ira de Deus no período da grande tribulação. Não basta apenas ter o nome de crente, mas precisamos praticar e viver uma vida verdadeiramente em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Relembrando novamente que os capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse são direcionados para as igrejas. Sendo assim, podemos entender da seguinte forma: porque você, igreja, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, igreja, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Mas alguém pode perguntar: mas pastor, igreja e Israel não são a mesma coisa? Não. Apesar de podermos nos alimentar e nos edificar através de textos bíblicos que outrora no passado foram direcionados ao povo de Israel, devemos observar cuidadosamente certas diferenças entre a igreja e Israel, que são claramente demonstradas nas Escrituras. Cito um exemplo de um texto direcionado a Israel, mas que é tão vívido hoje para a igreja. Ezequiel 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e trarei da vossa carne
o coração e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O texto e o contexto são promessas de Deus para o povo de Israel, mas totalmente aplicável na igreja. Temos tido experiências de ver o quanto Deus tem transformado vidas. Criminosos, traficantes, homicidas, homens e mulheres de coração duro têm tido suas vidas transformadas. Verdadeiros corações de pedra se transformando em coração de carne. Finalizo dizendo que precisamos ser cuidadosos para não rejeitarmos o que a palavra de Deus nos diz em todo o seu conteúdo. Muitos se enredaram por este caminho e acabaram rejeitando o Antigo Testamento. Conforme está escrito, toda palavra é apta. Não nos esqueçamos disso, meus amados. Quero mais uma vez agradecer à pastora Luíde e ao pastor Gedeon Júnior pela confiança e oportunidade que a mim me foi dada. Como ouvimos, acreditamos que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Sendo assim, nós somos chamados de pré-tribulacionistas. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima leitura, se Deus assim nos permitir. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.